Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode operar a partir da abertura do mercado de Londres. Talvez você saiba disso ou não, mas existem 4 principais sessões no Forex. A sessão da Austrália, de Sydney, nós temos a sessão de Tóquio, no Japão, depois nós temos a sessão de Londres, na Inglaterra, e por último nós temos a sessão de Nova York, nos Estados Unidos. Como o Forex funciona 24 horas por dia, na prática, isso significa que nós temos aí um mercado que acompanha o sol, né? Enquanto existe dia em algum lugar durante a semana, tem alguma das sessões que estão funcionando. E cada uma dessas sessões tem a sua própria forma de se movimentar no mercado. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia para você pensar a partir da abertura de Londres. Meu nome é Diógenes, é um prazer estar com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro aqui para você. E esse vídeo é oferecido a você através da corretora Markets.com, a corretora onde eu faço as minhas operações day trade. Se você tiver interesse em entender um pouco mais como funciona a corretora, basta você digitar Markets.com aí no seu navegador e você vai entender como é que funciona. Também uma coisa importante, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você sempre receber conteúdo. Nós estamos gerando conteúdo de alta qualidade para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. Então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos para o tema do nosso vídeo. Nós temos 4 principais sessões no mercado financeiro, no Forex principalmente, tá? A primeira sessão, como eu já disse para você, é a sessão asiática, mais especificamente a sessão de Sydney, na Austrália. Na prática, qual que é o comportamento do mercado na sessão australiana? Bom, essa sessão, ou esse período, esse momento do dia no Forex, é caracterizado por baixa volatilidade. A gente precisa lembrar disso, tá? Baixa volatilidade. O mercado tende a se movimentar pouco durante a sessão de Sydney. Qual que é esse horário? Eu vou falar os horários para você em termos de horário do Brasil, ok? Então, a sessão de Sydney, dependendo de como é que está a mudança de horário no hemisfério norte, a sessão de Sydney é caracterizada, vai acontecer a partir das 18, 19 horas no horário de Brasília. Então, vou escrever isso para você. Então, nós temos aqui, a sessão de Sydney começa às 18 ou 19 horas, dependendo do horário no hemisfério norte, tá? Isso aqui estou falando para você no horário de Brasília, né? BRT. Se você estiver em outro lugar, você, enfim, faça a conversão para você saber que hora que é. Basicamente, a sessão de Sydney começa logo após o fechamento do candle do gráfico diário. Por aí, tá ok? Depende da corretora, mas logo após o fechamento, o candle do gráfico diário, já começa a sessão de Sydney, que vai dar 18 ou 19 horas no horário de Brasília. Depois nós temos a sessão de Tóquio, no Japão, que começa por volta das 21 horas no horário de Brasília, tá? A sessão do Japão é caracterizada por ter um pouco mais de volatilidade do que a sessão de Sydney. E na sessão do Japão, a sessão de Tóquio costuma ter um pouco mais de oportunidades em pares com o JPY, por exemplo, tá? A DJPY, NZDJPY, e até os pares da Nova Zelândia, Austrália. Esses pares tendem a se movimentar um pouco mais, inclusive pode gerar possibilidades aí de operações de day trade nesse horário, tá? A partir das 21 horas, 22 horas no horário de Brasília. Depois nós temos a sessão de Londres, que começa às 4 ou 5 horas da manhã, no horário de Brasília, tá? E aqui, geralmente, é onde nós temos uma explosão de volatilidade. Realmente é quando o mercado ganha força, impulso para uma determinada direção. E por último, nós temos a sessão de Nova York, que começa às 10 horas no horário de Brasília. Para facilitar para você, existe o site do Forex Factory, tá? Que tem essas informações disponíveis aqui na parte de baixo. Então você entra em Forex Factory, como eu estou te mostrando aqui, ó, forexfactory.com, ok? Na parte de baixo do site tem as sessões, que você consegue ver por aqui. Então aqui tem todos os detalhes da sessão, ok? Lembra uma coisa, no caso aqui do Forex Factory, que você precisa sincronizar o teu horário local, ok? Na parte de cima do site tem aqui, ó, as informações, você sincroniza o teu horário local da tua máquina, do teu computador, tá, com o site por aqui. Basta você clicar e sincronizar. E aí, aqui embaixo vai estar o horário das sessões, ok? Então, Sydney, a gente tem essas informações. Sydney abre às 7 horas, no meu horário. Tóquio abre às 9 horas, no meu horário. Londres abre às 5 horas, no meu horário.
E Nova York abre às 10 horas no meu horário. Coisa importante, cada uma dessas sessões é caracterizada por um tipo de comportamento do mercado. Então, Sydney tem um comportamento de mercado específico de Sydney, tá? Tóquio tem um comportamento específico de mercado. Londres também tem um outro comportamento. E podemos dizer aqui Nova York tem um outro comportamento. Cada um deles se caracteriza por um comportamento diferente. E quando acontece de termos duas sessões que acontecem ao mesmo tempo, como é o caso aqui, ó, deixa eu pegar outra cor para você. Quando nós temos duas sessões que estão acontecendo ao mesmo tempo, isso tende a gerar oportunidades diferentes no mercado, tá? A gente pode falar disso em um outro momento. E agora eu vou te mostrar como você pode negociar a abertura de Londres, que no meu caso é às 5 horas da manhã, e no caso da corretora Markets.com, acontece às 7 horas da manhã no horário da plataforma. Ok? 7 horas da manhã. Eu tenho esse indicador que ele mostra para mim o mercado até às 7 horas da manhã no horário da Markets. Qual é a ideia principal? Uma forma de você poder operar a abertura de Londres. Bom, quando acontece a abertura de Londres, tende a haver uma explosão de volatilidade, um aumento de volatilidade no mercado. Ok? Só recapitulando, né, o que é volatilidade? Volatilidade é o estudo do movimento do preço dentro de um espaço de tempo. Então, por exemplo, aqui no caso do GBP/USD, nós temos essa volatilidade, o mercado estava se movimentando, fez esse canal lateral, e aqui a abertura de Londres, quando aconteceu a abertura de Londres, o mercado aumentou muito o tamanho do movimento e o tamanho dos candles. É exatamente isso que se espera a partir da abertura de Londres. O que aconteceu aqui foi a mesma coisa. O mercado, dentro desse retângulo azul, a gente pode observar que os candles estavam pequenos, tá? E o movimento estava fraco. Não tinha direção muito grande, etc. Operar dentro de uma situação dessa aqui tende a não ser muito legal, tá? Então, quando aconteceu a abertura de Londres, às 7 horas da manhã, no horário da corretora, o que aconteceu? Houve um aumento da volatilidade, do interesse do mercado. E a partir daí, isso gerou um grande movimento direcional, tende a gerar, né, movimentos direcionais, tá? Que o mercado tende, né, a funcionar melhor operações a favor da tendência. Ok? Portanto, qual que é a ideia para você? Vamos olhar para esse momento, depois a gente pode pegar outros exemplos. Vamos olhar para esta situação aqui. Ó. Qual que é a ideia de negociar a partir da abertura de Londres? Primeira coisa, o que eu recomendo para você? Quando você instalar a plataforma, tá? Procure aí na sua plataforma identificar o momento da abertura de Londres. Para isso, você precisa saber o seu horário local e o horário da corretora. No caso da Markets, estamos falando das 7 horas da manhã, abertura de Londres. E aí você vai pegar uma linha vertical e você coloca exatamente às 7 horas da manhã. Então imagine, por exemplo, que você queira operar a abertura de Londres, você faz o quê? Coloca uma linha vertical, tá? Nesse formato aqui, às 7 horas da manhã. E aí você coloca mais duas linhas. Vamos desenhar aqui para ficar bem claro, tá? Você coloca mais duas linhas. Vamos pegar aqui. Você vai colocar uma linha na máxima do dia até o momento da abertura de Londres, ok? Coloca uma linha na máxima do dia e uma linha na mínima do dia até o momento da abertura de Londres. No caso desse indicador, tá? Ele já mostra essa informação para mim com esses quadrados, né? Esse retângulo que ele marca aí, tá? E a partir daí, eu vou esperar o rompimento da máxima ou da mínima do mercado até o momento da abertura de Londres. Ok? Se eu faço uma projeção dessas linhas para cima e para baixo, e a gente pode ver como, quando o mercado rompeu para baixo da linha, nesse caso aqui, tá, da mínima do dia até o momento da abertura de Londres, o que aconteceu com o mercado foi que ele caiu. É claro que isso não vai acontecer todas as vezes, a gente precisa saber disso, né? Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 15 minutos, tá? Marque a abertura de Londres, que vai ser, no caso da Markets, estamos falando das 7 horas da manhã,
E então você marca a máxima do dia até o momento da abertura de Londres e a mínima do dia também. E aí você projeta esses níveis horizontais para frente e você aguarda que aconteça o rompimento da mínima ou da máxima do dia até aquele momento, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, uma coisa importante, atenção. Que tipo de candle, que tipo de rompimento você quer ver romper esse ponto de suporte? Tem que ser um candle assim, ó, que tenha força, que tenha um candle que tenha corpo grande. Não pode ser um candle, né, que tenha corpo pequeno. Beleza? Bom, quando a gente pensa em um rompimento como esse aqui, né, apesar de ter uma sombrinha para o lado de baixo, mas o candle foi um candle de força. Então a possibilidade de entrada poderia ter sido feita aqui. O stop loss um pouco acima da máxima desse candle. E aí relação risco-recompensa de 1 para 1, 1,5, 2 e etc. Tá? Se a gente pegar o dia anterior, o que aconteceu nesse dia? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos fazer exatamente o que eu estou te dizendo. Coloco uma linha vertical às 7 horas da manhã, no caso da market, tá? Traço uma linha horizontal na máxima do movimento até o momento da abertura de Londres, né? E projeto isso para frente, que eu quero ver depois do rompimento, tá? Então aqui temos a nossa linha de resistência e uma linha para o lado de baixo, ok? Um ponto de suporte. Quando o mercado tocou nesse ponto de suporte, o que foi que ele fez? Nesse caso aqui, a pergunta é: houve algum rompimento verdadeiro? Aquele rompimento forte, direcional, um candle que fecha com força para o lado de baixo? Não teve. O que teve aqui foi falso rompimento. E aí, é claro, você também pode negociar falso rompimento se você tiver, né, conhecimento para isso, ok? O falso rompimento é um pouquinho mais, eu diria um pouquinho mais avançado seria, tá? E depois aconteceu o rompimento, mas aqui já tinha passado muito tempo, né? Outra coisa importante, você pode delimitar um limite de tempo. Falou assim, olha, posso operar as primeiras 2 horas a partir da abertura de Londres, tá? Voltando no dia anterior, o que aconteceu? Marcamos a abertura de Londres, marcamos a máxima e marcamos a mínima. E aguardamos que aconteça algum candle com força que feche de forma bem clara para o lado oposto. Aqui não aconteceu, a maior parte do corpo desse candle preto de queda está para o lado de cima, não diria que esse foi um rompimento verdadeiro. Aqui também não aconteceu porque deixou sombras importantes para o lado de baixo. O que nós queremos é uma situação onde nós temos candles, vamos ver o dia anterior, onde nós temos candles de força vendedora ou compradora que seja clara, que seja forte, definida. Um candle com pouca sombra para o lado oposto. Então a gente pode observar aqui, marcando a abertura de Londres, marcamos a máxima e marcamos a mínima. Pouco tempo depois aconteceu o rompimento. Esse candle aqui seria um candle válido? Eu vejo que não. Por quê? Porque a maior parte do corpo desse candle está por lá de cima do ponto de suporte. Idealmente, o que a gente gostaria de ver seria um candle mais ou menos neste formato que eu vou desenhar para você aqui agora. Imaginamos um candle assim, onde a maior parte do corpo desse candle está para o lado de baixo do suporte, da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Então, nesse caso, tá, aqui teria sido interessante. Porém, o que aconteceu de verdade, né, foi isso aqui. Esse candle, ele é um candle de rompimento claro? Não. O próximo candle, sim. O próximo candle, aí sim nós já temos um bom gatilho para uma venda aqui no caso do GBP USD. Então, uma venda poderia ter sido feita aqui, no fechamento desse candle, ó. Esse aqui sim, ele já fechou para o lado de baixo com força, tá? Inclusive, ele foi lá em cima, rejeitou esse preço e depois caiu. Um stop loss um pouquinho acima da máxima, tá? E um take aqui de 1 para 1 teria dado mais ou menos por aqui. 1,5 teria pegado aí tranquilamente. Perceba, então, que nós vamos ter o quê? Uma possível oportunidade por dia dentro desse modelo operacional. Nós vamos ter uma possível oportunidade por dia. E não vai ser todo dia que vai ter operação. Vai ter dia que você vai, e já aconteceu comigo, tá? Vai ter dia que você vai operar, senta para operar, e o mercado fica assim, ó.
Ele faz um falso rompimento, não tem nenhum rompimento verdadeiro durante o momento que você está querendo operar. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Você respeita o plano, respeita a tua estratégia. Se não deu sinal, tudo bem, ok. Uma coisa que pode ser feita é operar vários ativos com essa mesma estratégia. Eu estou te dando um exemplo do GBP/USD, né? Aqui, por exemplo, esse candle foi um candle bonitão, ó, rompeu, ok, caiu depois, tá? Mas você pode buscar aplicar essa estratégia em outros ativos, ok? Então a gente consegue marcar aqui, por exemplo, vamos marcar a região abertura aqui, tá? Vou marcar por aqui, ó, esse ponto de suporte e este ponto de resistência. O que aconteceu? Pergunta, né? Vamos lá. Esse candle aqui, ele foi um candle de rompimento verdadeiro? Para mim não pareceu. Por quê? Por causa que esse candle, a maior parte do corpo dele esteve para o lado de cima do suporte. O que nós queremos é um candle que ele rompe e a maior parte do corpo, né, esteja para o lado de baixo do suporte para marcar o rompimento. O candle seguinte, esse aqui, foi um candle que mostrou rompimento? Não foi. Por quê? Por causa que ele deixou sombra para o lado de baixo. E aqui também não. E aqui também não. Então veja bem, às vezes o mercado faz o rompimento nesse formato aqui que fica duvidoso. E aí tem uma frase que eu digo muito para os alunos, é o quê? Na dúvida, não vai. Na dúvida, não opera. Se tem um rompimento que você ficou em dúvida, não te pareceu muito confiável, poxa, será que é, será que não é? Cara, cancela o trade, na boa, tranquilo, tá? Se tem um rompimento verdadeiro e é interessante, faz sentido, ok, você quer operar. Se não tem um rompimento verdadeiro que não faz sentido para você, ignora o trade, tá? E então, eu vou colocar aqui uma lista de itens para você observar na hora de operar com essa estratégia. Muito bem, então aqui nós temos alguns itens que eu recomendo que você observe, tá? Primeiro, maior parte do candle do lado do rompimento. O que nós não queremos é uma situação como aconteceu aqui atrás. Aqui, por exemplo, ó, esse rompimento, ele é um rompimento interessante? Não. Por quê? Por causa que a maior parte do corpo do candle não está do lado do rompimento, ok? Então aqui nós não, nesse caso aqui eu considero que não é interessante, tá? Segundo, cuidado com sombras muito grandes no rompimento. O que nós não queremos, por exemplo, é um candle como esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele deixou muita sombra, provavelmente foi notícia, tá? Mas ele deixou muita sombra pro lado de baixo. Poxa, o mercado está rejeitando essa região, né? Então, talvez não é interessante, tá? Estabeleça um limite de tempo para acontecer o rompimento. Uma coisa que você não quer, por exemplo, teve um exemplo aqui, por exemplo, ó, o mercado de Londres abriu, tá? E passou muitas horas para o mercado conseguir romper para cima. Poxa, aqui já está fora, né? Porque o que nós queremos é o aumento da volatilidade a partir da abertura de Londres, tá? Então aqui eu já desconsideraria, tá bom? E na dúvida, não opera. Se teve um rompimento que não foi lá muito convincente, não ficou muito claro para você, não opera, ok? Procura outro par, outra oportunidade e entenda também que vai ter dias que não vai ter operação. Por quê? Porque o mercado não rompeu, porque o rompimento não aconteceu de acordo, tá, com aquilo que se esperava pela sua estratégia e etc. E vou escrever mais um item aqui na nossa lista, ok? Item 5, escreva detalhadamente o seu plano de trading. Isso aqui é uma coisa que você deve fazer agora. Recomendo que você faça isso agora. Primeira coisa que você tem que fazer, então. Espero que você tenha entendido tudo que eu te trouxe aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like nesse vídeo, que isso nos ajuda a entender que você gosta de material sobre trading. Assim, o YouTube vai te entregar mais vídeos como esse, tá bom? Se inscrever aqui no canal e ativar a notificação para você não perder nada do que eu vou trazendo para você aqui no canal da Markets.com. E agora, recomendo muito, parte desse estudo, tá? Você deve escrever o seu plano de trading. Recomendo muito que você escreva o seu plano de trading em detalhes para você saber exatamente o que você vai fazer no seu dia a dia, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê em um próximo vídeo. E eu quero recomendar agora que você
entre em markets.com para você conhecer, entender como é que funciona a corretora onde eu faço as minhas operações pessoais no mercado financeiro. Um forte abraço, a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais.